Queria dar boas-vindas, então, a quem está nos visitando, você que está pela primeira vez, você que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe você também. Nós chegamos hoje na segunda ministração da nossa série. A gente está falando sobre a graça e a nova aliança. Nós passamos o mês de agosto falando sobre a graça e o Antigo Testamento. E agora a gente está falando sobre a graça e a nova aliança. E essa ministração, a ministração 2, ela traz como título a imutabilidade de Deus. Então, nós falaremos hoje a respeito da imutabilidade de Deus, que é um dos atributos do Senhor. E lá em Romanos 1, se você for ler, fala que dos atributos de Deus, o seu majestoso poder é eterno e as características desse atributo de Deus, da grandiosidade de Deus, são manifestas em todo lugar por meio da criação, por conta daquilo tudo que a gente pode contemplar a respeito do que Deus tem feito desde o início das coisas. Então é possível testificar a respeito disso. Mas eu quero ter um ponto de partida com você a respeito da imutabilidade de Deus, trazendo um resgate daquilo que a gente falou um pouquinho na semana passada. A gente falou na semana passada como nós entramos nesse aspecto da nova aliança. A gente falou na semana passada sobre uma mudança que aconteceu entre a antiga aliança e a nova aliança. E a gente falou que essa mudança não aconteceu apenas na mudança da lei. Na verdade, a mudança da lei acaba sendo uma consequência da mudança de sacerdócio. E às vezes a gente passa por esse assunto e não entende muito o que aconteceu. Mas a verdade é que na antiga aliança havia um estabelecimento de uma autoridade e um sacerdócio. Isso se dava por meio de uma tribo, a tribo de Levi. Então todos que nasciam da tribo de Levi, eles eram orientados e preparados para exercer um papel de serviço ao Senhor. Eles eram separados exclusivamente para o serviço do Senhor. Eles que cuidavam da casa do Senhor, do templo. Toda vez que eles precisavam organizar alguma coisa no templo, estruturar o templo, era papel dos sacerdotes. E não apenas isso, eles também cuidavam de se relacionar com Deus como se eles fossem uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então isso era estabelecido por uma vida de sacerdócio. Eles cuidavam do templo. Hoje o que a gente vê acontecendo nas igrejas, por exemplo, se a gente fizesse um comparativo, seriam o que os diáconos fazem, o que os pastores fazem, o que os ministros, os líderes fazem, que é o cuidado pela casa do Senhor e o serviço na casa do Senhor. Uma coisa interessante a respeito disso, dos sacerdotes do Antigo Testamento, na lei, eles não tinham herança, eles não tinham recursos, o Senhor era a herança deles, o Senhor era o seu sustento, o Senhor era aquele que mantinha a vida deles. E eles eram separados como algo precioso e exclusivo para o Senhor. Mas, com a mudança da lei, ou seja, com a viração da antiga aliança para a nova aliança, houve uma mudança de sacerdócio. Então, nós não temos mais a tribo de Levi como a tribo sacerdotal, nós temos então agora o sacerdócio em Jesus Cristo. Jesus se tornou aquele, pela ordem de Melquisedeque, então, aquele que estabeleceu um novo sacerdócio em funcionamento, em estabelecimento. E através dessa mudança de sacerdócio, houve então também o estabelecimento da nova lei. Então, houve uma mudança em que a autoridade que antes estava sobre uma tribo passa agora a fazer parte em Cristo Jesus de todo aquele que o reconhece como seu Senhor e seu Salvador. E esse papel faz com que eu e você mesmo, não sendo judeus, eu e você mesmo, não sendo da tribo de Levi, venhamos a nos tornar reino e sacerdotes do Senhor por conta do sacrifício de Jesus e a sua nova aliança pelo seu sangue. Então, com a mudança de sacerdócio, houve uma mudança da lei. E sobre esse aspecto, para que a gente entenda a imutabilidade de Deus, nós precisamos compreender que a mudança de sacerdócio e a mudança de lei não implicaram na mudança de quem Deus é. E esse aqui é o ponto central que a gente precisa ter na manhã de hoje. A mudança de sacerdócio e a mudança de lei não interferem na pessoa do nosso Deus. Tudo isso mudou, mas Deus não muda. Deus é imutável. E como é que a gente vai ver a revelação da imutabilidade de Deus através das Escrituras? Bem, nós podemos testificar isso vendo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento os aspectos em que Deus revela quem Ele é e mostrando que nele não houve mudança. Abre comigo Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias 3, 6. Diz o seguinte:
Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Então a gente tem aqui um texto do Antigo Testamento, onde o Senhor revelando que Ele é o mesmo, que nele não há mudança. Agora vai comigo para Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1, 17. Nós vamos ler agora um texto do tempo da graça, um texto do Novo Testamento, falando a respeito disso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então você vê aqui, nós temos dois textos, e os dois falam a respeito do caráter de Deus, falam a respeito do atributo de Deus, a sua imutabilidade. Por que que isso é tão importante para nós? Por que que é tão importante nós entendermos que Deus continua sendo o mesmo? Porque quando você para e pensa em você mesmo, quantas vezes você acorda desanimado? Quantas vezes você acorda chateado? Quantas vezes você acorda tenso com algo que vai acontecer? Quantas vezes esse sentimento e isso que você está passando interfere na maneira como você se porta diante das pessoas e na maneira como você se relaciona com as situações do seu dia a dia? Já imaginou então, se Deus agisse conforme nós agimos? Já pensou se Deus se portasse da maneira como eu e você nos portamos? Já pensou se no dia em que nós tivéssemos uma causa para apresentar para o Senhor, aquele dia que a gente acorda bem abatido, ou aquele dia que a gente só precisa que Ele libere algo para trazer paz ao nosso coração, e naquele dia foi justamente o dia que Deus acordou com o pé esquerdo, está me entendendo? Acordou com o pé esquerdo. Já pensou se Ele tratasse a gente desse jeito? Já pensou como seria a relação com um Deus que a gente não sabe se Ele hoje está de bom humor e se amanhã Ele está de mau humor? Já imaginou se a gente precisasse confiar em alguém assim, na hora de se relacionar? As expectativas e a maneira como você ia construir os próximos passos com um Deus que você se relaciona, e se de repente você mijar fora do caco, parece que então, que a gente aprende assim quando é criança, né? Quando a gente mijava fora do caco, tinha uma nuvem assim, tinha um trovão, ó, Deus está chateado. Deus está chateado, olha o trovão. Geralmente os pais ensinam isso para as crianças, né? Já pensou se fosse assim? Então, a cada trovão, a cada relâmpago, um castigo de Deus ou uma manifestação do humor do Senhor? Deus não é assim. Êxodo 3:13. Êxodo 3:13. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? O que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Perceba que Deus não diz que Ele era alguma coisa ou que Ele será alguma coisa. Ele simplesmente diz, eu sou, ou seja, eu não mudo, em mim não há sombra de variação. Esse é um fato permanente e imutável a respeito de quem eu sou. E não importa a aliança, se é a antiga ou se é a nova, eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre, durante toda a história da humanidade. Isso será atestado. Eu sou o único Senhor, eu sou o Deus de Israel, eu sou o vosso Deus. Aleluia! Abre comigo em Salmo 102. Salmo 102, verso 25. Salmo 102, verso 25. Outrora fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, com a roupa, os trocastes e serão abandonados. Tu, porém, és o que és, e os teus anos não têm fim. E assim como Deus revela isso, a gente pode perceber esse mesmo atributo de Deus, essa mesma característica de Deus revelada no seu Filho, o Filho Jesus. Abre comigo em Hebreus, capítulo 1, verso 11. Porque a palavra de Deus diz que quem vê o Filho, vê o Pai. Então, vamos enxergar o atributo da imutabilidade de Deus na pessoa de Jesus. Verso 11 de Hebreus 1 diz o seguinte:
Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ainda em Hebreus, vai para o capítulo 13, e abre comigo no verso 8. Hebreus 13, 8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Não apenas o aspecto do atributo de Deus imutável, mas o fato de nós reconhecermos isso em Jesus também deve ser motivo de encher o nosso coração com muita alegria. Porque Jesus, a gente lê no Evangelho, ele teve um momento em que ele expressou toda a sua angústia, toda a sua dor e tudo o que ele estava passando quando ele estava no Getsêmani. E mesmo diante de tanta tensão, suando sangue, ele expressou ao Pai como ele estava se sentindo. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, eu não estou aguentando, o que eu estou sentindo é forte demais, é pesado demais. Se eu pudesse ser aliviado disso, eu prefiro. E se Jesus pudesse escolher por si mesmo, naquele momento, eu e você provavelmente hoje não estaríamos aqui louvando e agradecendo ao Senhor pela salvação. Mas Jesus, em a obediência ao Pai, o seu coração estava alinhado ao propósito do Pai, não permitiu que o que ele estava sentindo os desviasse da vontade de Deus. Então ele continua, ele não para somente externando como ele se sente. Ele sabia que a presença do Pai, ele podia revelar o que ele estava sentindo. Ele sabia que na presença do Pai ele poderia externar como ele estava se sentindo. Ele sabia que os olhos do Pai estavam contemplando exatamente o que ele estava passando. Mas ele não parou a sua oração ali. Ele disse: eu tenho liberdade na tua presença, eu me expresso na tua presença, é assim que eu estou me sentindo hoje. Mas existe um propósito no meu coração que está para além de como eu estou me sentindo. Que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Eu me submeto à tua vontade e não à minha vontade. Então mesmo ele passando tudo o que ele passou, ele encontrou paz na vontade do seu Pai. Ele desfrutou da paz que só o Senhor podia dar, só Deus poderia dar a ele. E foi por meio disso que ele enfrentou todo o Calvário até chegar à crucificação. A gente percebe então como um Deus constante revela a sua constância no seu Filho como um Filho constante e obediente. E esse modelo e esse exemplo inspira a mim e a você para que a gente não venha a ser inconstante, mas que a gente venha a se portar de maneira constante. Que a gente venha a ser realmente alguém que caminha como Deus é e caminha como seu Filho Jesus é. Porque nós podemos ser imitadores desse Deus e desse Filho amado que é Jesus Cristo. E a respeito desse atributo divino e de ver essas características, nós acabamos cometendo talvez alguns erros de interpretação, de entendimento, às vezes até de ensino, analisando Deus em dois momentos da história, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. E a impressão que dá é que um Deus gracioso só é possível ser experimentado no tempo da graça. Como se no tempo da Antiga Aliança não fosse possível estabelecer a característica de quem Ele é como um Deus gracioso desde antes da aliança. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para o tempo da graça, as pessoas são levadas a compreender que no tempo da graça não há juízo. Porque o Deus mau ficou na Antiga Aliança. O Deus de guerra ficou na Antiga Aliança. E como eu não consigo enxergar graça do Senhor na Antiga Aliança, eu também tenho dificuldade de encontrar juízo do Senhor na Nova Aliança. Não sei se você viu na internet, rodando um vídeo de um pastor de uma igreja lá de São Paulo, em que ele falava exatamente isso. Ele falava que ele não conseguia olhar para Deus e enxergar um Deus raivoso, um Deus de juízo, que ele conseguia enxergar apenas um Deus de compaixão, apenas um Deus de amor, apenas um Deus de bondade. E ele não está errado quando ele diz que essas características e atributos são realmente do Senhor. Mas ele é o mesmo e a gente já viu que nele não há sombra de variação. Então, a bondade dele, o amor dele, a justiça dele estão estritamente ligadas ao juízo que ele estabeleceu, ao compromisso com a sua palavra, à santidade dele. Ou seja, não são coisas separadas, é por conta da sua justiça que ele age em amor, e é por conta do seu amor que ele age em justiça.
Quando a gente para e avalia no dia a dia, por exemplo, um tribunal onde tem um acusador e tem alguém clamando por justiça, é por conta da compaixão com aquele que foi injustiçado, que o amor por aquele que foi injustiçado, que a justiça é feita. Então, na justiça há amor e no amor há justiça. E nós precisamos entender que Deus é coerente, nele não há sombra de variação. É nessa imutabilidade que nos dá a garantia de continuar firmes e inabaláveis no relacionamento com Deus verdadeiro. No Antigo Testamento, a gente já viu as expressões a respeito da graça do Senhor. Falamos no Jardim do Éden ainda, quando o homem e a mulher pecaram, o Senhor então sacrificou um animal e os cobriu a sua vergonha, cobriu a sua nudez com a pele daquele animal. E a gente viu ali que aquilo era uma representação, uma simbologia do que o próprio sacrifício de Jesus cumpriria na minha vida e na sua vida anos depois, muitos anos depois. Ou seja, o sangue derramado que nos purifica de todo o pecado, nos cobre da vergonha do pecado, assim como em Gênesis aquilo aconteceu. Ou seja, Deus já revelando a sua graça desde a eternidade, revelando a sua graça naquele momento ali em Gênesis, através da vida de Adão e Eva. Se você for para Gênesis, capítulo 6, verso 8, você vai encontrar a primeira declaração da palavra graça no Antigo Testamento. E essa palavra foi declarada pelo próprio Senhor para a vida de um homem, Noé. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Então é possível que nós enxerguemos, sim, graça do Senhor, favor do Senhor, porque Ele é imutável. E se Deus é imutável, então nós podemos confiar na sua natureza e esperar no seu comportamento, na sua postura, a revelação de quem Ele é, da sua essência. Não tem como Ele ter uma sombra de variação e não tem como o Senhor se revelar de uma outra forma. É claro que nas Escrituras, e eu tenho falado isso constantemente aqui, nós vamos ver que do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós temos uma revelação progressiva a respeito de Deus. E isso nós precisamos compreender nas Escrituras. De fato, os primeiros habitantes da terra e as pessoas que começaram a se relacionar com Deus no início da criação, ao longo da história, eles não tinham a revelação e a compreensão que Deus era Pai, por exemplo. Eles tinham a revelação apenas que Deus era o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Mas também no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não tinham a compreensão de céu e inferno. Então, quando você lê na Bíblia que algo ruim aconteceu e eles atribuem a Deus, é porque eles não tinham a compreensão de céu e inferno, bom ou ruim, como algo que vem de Deus ou do diabo, porque eles só tinham a revelação de quem era Deus. À medida em que a história foi caminhando e a vida foi se consolidando e o Senhor foi se revelando e a história foi ganhando um corpo, e aí a gente tem a revelação do Senhor Jesus, aí sim nós temos então a começar a compreender. Jesus diz assim: meu Pai me enviou. E agora o Deus Criador, Ele não é só o Deus Criador de todas as coisas, Ele também é Pai. E Ele é Pai desse Messias, desse ungido que veio morar e habitar no nosso meio. E através disso, o Senhor Jesus começou a ensinar então que havia um reino dos céus e havia um império das trevas. E aí começa então a ter a compreensão que existe então um céu e o inferno, que existe um imperador do inferno e existe um rei dos céus, o reino do Senhor. E ele começa então a estabelecer essa diferenciação. Hoje, para mim e para você, é muito claro. A gente tem a revelação completa, a gente consegue ler e entender tudo isso. Mas ao longo da história isso não era claro. Todo o bem e todo o mal era atribuído a Deus no Antigo Testamento. A revelação progressiva de quem Deus é. Mas Deus revelava o seu caráter em tudo. O salmista é campeão de revelar uma das características do Senhor, a sua bondade. E nada mais é a bondade como uma expressão da própria graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E o texto de Salmos, os livros de Salmos é cheio de expressões da bondade do Senhor. Mas eu quero ler com você apenas 3. E eu espero que à medida que a gente vai lendo esse texto, o Espírito Santo vai enchendo e incendiando o teu coração, para que você saia dessa manhã aqui, carregado da presença do Senhor, exuberante, exultante de graça e de favor do Senhor, compreendendo quem Deus é em nossas vidas e o seu propósito a partir das nossas vidas. Abre comigo, Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Diz o seguinte: provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga.
Imagina o salmista experimentando talvez um dia ruim. E o coração dele então olha e lembra de quem é Deus para ele, de quem é o Senhor para ele. E aí ele diz assim mesmo, então, para você que está desanimado, ele diz assim mesmo, olha, prova e vê que o Senhor é bom. Prova e vê que o Senhor é bom. E como são felizes aqueles que descansam nele, aqueles que se abrigam nele, aqueles que encontram descanso em ti. Há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, na presença dele. Salmo 100, verso 5 diz o seguinte. Salmo 100, verso 5. Porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Nossa, quando a gente lê esse texto e entende que o amor de Deus é um amor leal, ou seja, um amor fiel, um amor que não vai nos trair, um amor que não vai falhar, um amor que não vai faltar, isso enche o nosso coração de certeza. Enche o nosso coração de certeza, porque eu posso dormir e acordar, e os meus dias vão passando, e eu sei que aquele amor permanece, porque Deus permanece, e porque faz parte de quem Ele é, a expressão desse amor. E sabe quando a gente fica preocupado com os nossos filhos? E a gente lê o salmista dizendo, e isso dura de geração em geração, de geração em geração. Ou seja, os meus dias podem encerrar nesta terra. O amor dele continua sendo o mesmo e continua sendo revelado a toda a criatura e a todas as pessoas. Salmo 145, 9. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para com todos, e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Saber que o Senhor é Deus de misericórdia. É por isso que nós não somos consumidos. A sua graça, o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia são derramados sobre as nossas vidas. Ele mesmo declarou que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Eu acordei hoje de manhã muito cansado. Esse final de semana foi muito cheio para nós aqui na igreja. Desde sexta-feira a gente está aqui com muitas atividades. E ontem também teve atividade dos jovens aqui. E por conta disso, eu precisei finalizar a palavra ontem já muito tarde da noite. E eu acordei muito cansado, muito cansado. E talvez os irmãos que chegaram mais cedo me viram mais tensos aqui, um pouco mais cansados. Aí eu fui ali para trás e falei, Senhor, eu não quero que o meu semblante seja uma expressão de como o meu corpo está se sentindo, porque existe algo aqui dentro que está diferente do que o meu corpo está sentindo. Então, eu peço que o Senhor permita que o meu cansaço não tome conta de um semblante que pode refletir o teu coração. Então, muda o meu semblante, muda o meu humor, porque eu não quero expressar aquilo que não é real do meu coração nessa manhã, porque eu sou grato ao Senhor, porque nessa manhã as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, e é por isso que hoje a gente pode estar aqui, e eu quero poder expressar isso a Ti, Senhor. E aí eu saí dali e parecia que aquele peso, aquilo já havia sido rompido da vida e do coração, mas a gente precisa lutar muito, gente, em como nós nos reagimos e como nós lidamos com as situações. Que o Senhor possa encher o teu coração nessa manhã, que o Senhor possa inundar o teu coração nessa manhã, que Ele possa se revelar nessa manhã como um Deus de graça, um Deus de verdade, um Deus de misericórdia. Agora eu te digo uma coisa, se desde a antiga aliança Deus já revelava isso, se o salmista já era capaz de enxergar isso antes mesmo de Deus se revelar como Pai, ainda mais eu e você hoje no tempo da graça. Eu e você hoje sabendo que nós temos um Deus que é todo poderoso, mas também que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso amigo e que Ele nos ama apesar de qualquer situação. Como isso é tremendo e como isso é maravilhoso. Mas deixa eu dizer para você também, essa graça e esse favor do Senhor, eles estão alinhados com a sua justiça. E quando a gente vai para a nova aliança, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós também precisamos enxergar que esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Pai, Ele também é justo. E dentro da sua justiça, nós precisamos entender o que faz Deus agir com justiça. O que leva o Senhor a se irar ao ponto de precisar se manifestar com justiça. Abre comigo João 3, 36. Tanto João Batista
como o próprio Senhor Jesus e logo depois os apóstolos, todos anunciaram algo a respeito de Deus que os faz irar. Pensa numa coisa que faz Deus se irar, é o pecado. Tanto João Batista falou a respeito disso, Jesus falou a respeito disso, e os apóstolos também falaram a respeito disso. Se tem uma coisa que ira o Senhor, é o pecado. João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou que seja, Deus tem a ira dele a ser revelada, e essa ira se revela quando nós não reconhecemos que somos pecadores e não reconhecemos que por meio do sacrifício de Jesus nós temos então perdão dos nossos pecados. O amor, ele não pode ignorar a necessidade de justiça, e a justiça não pode deixar de expressar amor. Então, qual seria a solução? Deus enviou Jesus para ser julgado em nosso lugar. Ele se fez maldição, ele se fez pecado, e sobre ele repousou a ira de Deus. Foi por isso que quando Jesus estava na cruz, e no momento em que ele estava para ser morto, ele olha e faz uma declaração: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, não significava dizer que Deus não amava o seu filho Jesus. Na verdade, naquele momento, significava que, por conta da obediência de Jesus, ele se tornou pecado em nosso lugar. E a ira de Deus precisou, então, cumprir com a sua justiça diante daquela situação. Por isso que é como se, para nossa compreensão, é como se Deus, naquele momento, tivesse virado as costas, ou tivesse se ausentado dali. E toda a presença de Deus, que Jesus sempre se acostumou a caminhar, a relatar, a testemunhar, e que ele havia experimentado em oração, momentos antes no Getsêmani, naquele momento é como se ele estivesse sozinho, porque naquele momento ele estava representando o pecado da humanidade, o meu pecado e o seu pecado. E naquele momento que ele faz essa declaração, é como se o Senhor, por conta da sua ira com o pecado, tivesse cumprindo a sua justiça, mesmo amando o seu filho naquela ocasião. Isaías 53:5 nos traz uma declaração que eu e você precisamos compreender a respeito da ira de Deus com o pecado. Isaías 53:5 diz o seguinte: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Agora faz esse destaque aqui. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as suas feridas nós fomos curados. Todo o castigo que deveria ser meu e seu recaiu todo sobre ele, para que eu e você pudéssemos então ter paz. Ele foi julgado em nosso lugar. Romanos 1:16, Romanos 1, do 16 ao 18, vai dizer o seguinte: porquanto não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. O justo viverá pela fé, mas a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade, contra toda a injustiça e contra todos aqueles que escolhem a injustiça em vez da verdade. Aqueles que suprimem a verdade pela prática da injustiça humana. A Bíblia vai dizer também que toda injustiça é pecado. E é por isso que, como o reino de Deus se manifesta na sua igreja, eu e você precisamos ser bíblicos sobre todas as coisas. Muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo muito tenso na nossa sociedade. Um momento muito tenso politicamente na nossa sociedade. Onde as pessoas estão sendo divididas. E por conta disso, o apreço que alguns têm por uma coisa ou por outra tem feito com que pessoas distorçam o caminho de retidão bíblico que nós precisamos seguir. Cuidado, a bandeira que você precisa levantar é a bandeira do reino de Deus, a bandeira do evangelho, a palavra de Deus. Se você estiver sendo bíblico,
continue sendo bíblico, mas não troque a justiça de Deus pela justiça dos homens, não inverta as coisas. Tome muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Acho que a Letícia fez menção disso na oração, porque recentemente um jovem, pai de família, foi assassinado nos Estados Unidos enquanto falava do reino de Deus. E o chamado dele era estar diante dos jovens, conversando com os jovens sobre os assuntos da atualidade e que tem corrompido a sociedade, destruído famílias e tem levado pessoas a viverem propósitos diferentes da vontade de Deus. E simplesmente o fato dele abrir uma tenda dentro das universidades, sentar numa mesa e conversar com as pessoas sobre esses temas, levaram as pessoas então a assassiná-lo. E parece que a falta de compreensão de que era isso que ele estava fazendo levou pessoas, por conta das suas convicções, a celebrarem o que havia acontecido. E é como se a sociedade adoecida não percebesse que nós não podemos comemorar a morte de alguém. Não podemos chegar e dizer, por mais que você entenda a maldade, quando acontece isso, mas a que ponto chegamos que a gente não consegue mais sentir dor por uma vida que se perdeu, por uma vida que foi, por alguém que morreu? A que ponto isso chegou, independente da discussão de qualquer coisa? Mas compreendendo o que significa, ele estava sendo um enviado do Senhor, estava sendo um missionário, atuando talvez num lugar que eu e você não conseguíssemos entrar. Talvez você não teria a condição de dialogar os assuntos que ele foi capaz de dialogar e de chegar onde ele chegou. Ou seja, ele estava sendo um missionário naquele ambiente. E ele foi então morto por conta do papel missionário que ele estava cumprindo. E nesse risco, nesse ponto que chegou, eu e você estamos no mesmo ponto de risco, de ter que emitir uma voz que, por exemplo, testemunhe a respeito do Senhor, aonde o Senhor nos colocar, e isso se refletir, talvez, com uma retaliação ou uma violência. Você já imaginou que se por conta disso a igreja parar de avançar, os cristãos pararem de declarar a sua fé, o evangelho parar de ser anunciado, porque se você falar alguma coisa você vai ser alvejado ou você vai ser reprimido? Foi para esses dias que o Senhor preparou a sua igreja. Ser uma igreja santa e imaculada também passa pelo fato da igreja ser obediente à palavra do Senhor e viver o propósito do Senhor. Os dias são maus e os dias maus vão chegar para a gente. Mas a gente precisa aprender que um Deus fiel, um Deus constante, nos dá a garantia de nós sermos constantes e permanecermos inabaláveis. É por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque Ele é a pedra, Ele é a rocha, Ele é o sustento da igreja, Ele é aquele que garante condições para a gente ir. E é por isso que o Espírito Santo foi dado à igreja, para que ela tenha condições de testemunhar aonde quer que a gente vá. Não deixe o medo, não deixe os temores sufocarem você de uma tal forma que te paralisem de ser este canal vivo de transmissão do reino de Deus aonde o Senhor te colocar. O justo viverá por meio da fé. Nós precisamos entender isso, porque foi esta declaração que trouxe salvação para um jovem monge que entendeu o que é a graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. E hoje, se nós estamos aqui por meio do que aconteceu com a Reforma Protestante, é por conta do poder da palavra do Senhor sendo revelada nos corações. E que hoje nos permite estar aqui. E essa proclamação da graça, ela não anula a ira de Deus. Deus continua se irando contra o pecado. E achar que isso não acontece no tempo da graça é uma séria ilusão. É uma séria ilusão, porque quando você vai para Atos capítulo 5, você vai ouvir a história de Ananias e Safira. E esses dois, eles fizeram um acordo para não agirem com a verdade diante dos apóstolos. E por conta disso, no mesmo instante em que eles se apresentaram aos apóstolos com a mentira que eles haviam acordado, houve juízo sobre a vida deles naquele mesmo lugar, naquele mesmo instante. Então, achar que não há juízo de Deus e que Deus não age com ira por conta do pecado é engano seu. Você está trilhando um caminho perigoso. Se você for para Apocalipse, capítulo 2, verso 18, Deus, por meio de Jesus, entrega a João, na ilha de Patmos, umas revelações a respeito das igrejas da Ásia. E ele escreve, então, em Apocalipse, capítulo 2, verso 18, a igreja de Tiatira. E eu quero ler com você o que está escrito, então, a respeito desta igreja e como o Senhor via esta igreja. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus,
cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Para quê? O que você está achando dessa igreja? Uma igreja que tem muita fé, uma igreja que tem muito amor, uma igreja que tem muito serviço por conta dos ministérios, uma igreja que é perseverante, ela persevera. E olha só que coisa legal nessa igreja. Eles conseguiram ser muito mais ativos agora do que no começo. Ou seja, eles não abandonaram as primeiras obras, não abandonaram o primeiro amor. Na verdade, o fato de eles serem movidos pelo primeiro amor os leva a uma condição de uma igreja triunfante, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está avante, que está dando bons frutos, bons resultados. Que alegria ver o cenário dessa igreja aqui no verso 19. Mas olha o que acontece no verso 20. No entanto, eu tenho algo contra ti. O fato de tolerares Jezabel. Nossa, o que adianta ser uma igreja cheia de obras, cheia de amor, cheia de fé, cheia de serviço, de ministério, cheio de perseverança, continuar ativo como se fosse no começo, dando bons frutos, e ser reprovado por ser uma igreja que tolera Jezabel, tolera algo. E o que significa tolerar Jezabel? Vamos ler o verso 20, vamos ler o restante. Aquela mulher que se diz profetiza, porém, com os seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Não tem como não achar que Deus é um Deus de juízo. Não tem como não achar que Deus é um Deus sério. Não tem como não achar que Deus não se importa com determinadas coisas. E você percebe que o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de graça, é o mesmo Deus que reconhece as obras dessas pessoas. Vocês tentam agir se desviando do mal, vocês tentam ser alguém que encoraja os irmãos, alguém de fé e tudo mais, mas sabe o que está faltando? Sabe o que salta aos meus olhos e que me faz ter algo contra ti? É que você é tolerante com aquilo que eu não tolero. É que você é permissivo com aquilo que eu não permito. É que você não se incomoda com aquilo que me incomoda. E é por conta disso que eu virei então com juízo sobre você. Não sem antes te dar a oportunidade de arrependimento. E aqui entra um ponto muito interessante. Deus é um Deus misericordioso. Então, antes dele agir com juízo, ele sempre nos dá a oportunidade de mudar. Nunca ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia, não deu tempo, perdi a única oportunidade que o Senhor me deu. Não. Esse Deus de bondade e misericórdia é aquele que vai te dando chance. E aqui, como a gente leu sobre esta igreja, quando as oportunidades se esgotam e não há temor no coração, não há respeito no coração, não há intenção de mudar no coração, é como se ele dissesse assim: olha, você realmente não está disposto a se arrepender. E eu não posso compactuar com isso, eu não posso ser leviano com isso, eu não posso ser complacente. Eu não sou complacente, eu sou amoroso e você está experimentando da minha misericórdia. Agora, por conta da minha misericórdia, do meu amor, eu preciso ser justo. E aí Deus vem e age com justiça. E é isso que eu e você precisamos entender. Deus não trabalha com impunidade. E a longanimidade do Senhor não pode ser confundida com impunidade. Quando Deus é longânimo conosco, ou seja, quando a disposição, o ânimo dele se estica, é para que eu e você possamos alcançar misericórdia. Mas quando nós não alcançamos isso, quando nós não estamos dispostos a alcançar isso, porque nós não queremos abrir mão em arrependimento, não espere que Deus será impune.
à injustiça. Não espere que Deus será tolerante ao pecado. Não espere que Deus vai fazer vista grossa diante dessas coisas. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Haverá ação de Deus, haverá justiça de Deus. O juízo de Deus é para o pecado sem arrependimento. A misericórdia é oferecida para quem se arrepende ou para dar tempo a fim de que isso aconteça. Salmo 32, abre comigo, por favor, do 3 ao 5. Salmos 32, do 3 ao 5. O salmista faz uma declaração. Enquanto eu mantive os meus pecados inconfessos, os meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desfaleceram, como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declararei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Só existe um caminho para nós desfrutarmos dessa bondade da misericórdia de Deus e fugirmos da sua ira, fugir no bom sentido, ou seja, sairmos da rota da ira do Senhor. É se a gente confessar o nosso pecado. É se a gente se arrepender enquanto há tempo de se arrepender. Porque nós não sabemos o dia de amanhã e não sabemos o que nos espera. E, às vezes, brincar com a bondade e a misericórdia de Deus como se fosse apenas um ato mecânico pode estar nos levando a um caminho de morte. Porque para algumas pessoas o ato de pedir perdão virou aquele clichê da oração: Senhor, me perdoa os meus pecados. E a gente começa a orar: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Senhor, me perdoa dos meus pecados. E aí Deus deve estar olhando do céu: beleza, eu sei que você peca, eu sei, está diante de mim essa realidade, mas quando você fala me perdoa dos meus pecados, você está se referindo a quê exatamente? Você está se arrependendo do quê? Dos meus pecados, sim, mas você tem consciência de quais pecados? Você sabe qual é o pecado? Você sabe dar nome para ele? Não, porque quando você pega e joga assim, perdoa os meus pecados, eu preciso enxergar no teu coração arrependimento. E aí eu não consigo saber se está tendo arrependimento, porque você está jogando tudo no pacotão para mim. E aí como é que eu vou saber se você se arrependeu? Provérbios 28:13, eu queria que você ficasse de pé já. Provérbios 28:13. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Às vezes o que está faltando é a gente entender o que significa isso. Porque não adianta eu olhar para uma conduta e saber que ela está dentro de um pacote maior e fazer uma oração religiosa e constante: Deus perdoa os meus pecados. Se Deus vai olhar do céu, tá, mas você tem consciência que está pecando? Você tem consciência que você pecou sobre isso aqui? Você tem consciência que isso aqui é pecado? É disso que você está se arrependendo? Beleza, mas aí o texto continua. Você precisa reconhecer, você precisa confessar e você precisa abandonar. Às vezes a gente não reconhece, mas quer confessar. Às vezes a gente confessa porque reconheceu, mas não quer abandonar. O processo ele é muito claro aqui. Não adianta camuflar as nossas falhas. Não adianta camuflar as nossas faltas. Não adianta camuflar os pecados cometidos contra o Senhor. O Senhor os conhece muito bem. A orientação bíblica e a recomendação para a minha vida e para a sua vida é: reconhece que você é pecador. Reconhece que você tem falhado, que você tem ofendido a santidade de Deus. Reconhece que você tem pecado com o Senhor. Agora, coloca a carapuça mesmo e vai sinceramente para a presença dele, porque você teve coragem de pecar. Às vezes pecado que é espalhafatoso, né, que está diante de tantas pessoas. Você foi, como a gente diz, você foi homem para fazer, vai ser homem lá para pedir perdão. Né? Você teve coragem, teve ímpeto para meter a cara e fazer, assume agora, vai lá para frente de Deus. E aí não apenas confessar e reconhecer, fiz mesmo e me perdoa, porque isso pode parecer arrogância, né? Altivez demais. Mas a orientação bíblica é precisar abandonar. Deus não é brincadeira, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe.
Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então não adianta achar que a gente pode fazer uma capa diante da presença de Deus, porque se a gente não abandonar essa prática, Ele virá com juízo, porque Ele não é moleque. Mas aquele que abandona, aquele que veio de um processo de reconhecimento, de confissão e de abandono, ele experimenta de algo tremendo da parte do Senhor. Toda a compaixão de Deus recai sobre a vida dessa pessoa. Mais uma vez a revelação da graça de Deus no Antigo Testamento. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Eu não sou juiz de ninguém e muito menos advogado. Mas o Senhor me permitiu ser mensageiro dele. E nessa manhã, como mensageiro dele, eu compartilho com você um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. Deus é um Deus de graça, de misericórdia e é um Deus de juízo. Ele está prestes a cessar o tempo de vida nesta terra como nós estamos vivendo hoje, porque Jesus está prestes a voltar. E nós temos então uma lacuna de tempo até a volta de Jesus, para que a gente viva nessa terra de maneira que glorifique o nome do Senhor. Para que a gente não venha experimentar o juízo eterno de Deus longe da presença dEle, mas a gente venha experimentar o juízo eterno de Deus nos levando para a eternidade com Ele. Essa é a minha expectativa, eu espero que seja a sua também. E mais do que ser a igreja Alto Monte reunida aqui, que o Senhor olhe para os nossos corações e nos veja como sua igreja. Não a igreja Alto Monte, mas a sua igreja. A sua noiva, que não tem placa, que não tem nome de denominação. E isso passa pelo processo da gente ser aprovado no nosso coração. E Ele sabe que a gente enfrenta as lutas, Ele sabe de tudo isso. E talvez o que eu esteja falando para você nem é novidade. Mas esse pequeno aspecto de nós entendermos que a gente está experimentando de uma misericórdia, porque o Senhor espera de nós arrependimento. Isso a gente não pode deixar passar. Que a gente vai ministrar essa canção enquanto você faz um tempo de oração, de reflexão sobre isso. E a gente possa orar no final e a gente possa se posicionar a respeito do que a gente foi ensinado essa manhã.